O caso Felipe Martins e o Código do Guerreiro. Quem assistiu o depoimento do Felipe Martins, depois de mais de 2 anos de espera, preso e 6 meses retido, inclusive na própria solitária, e estuda o assunto, que eu vou comentar agora, deve ter encontrado vários paralelos em relação a isso. O comportamento dele, se a gente for estudar em alguns aspectos da história recente e da história antiga, nós vamos ver vários pontos em comum. Por exemplo, o Nicolas Nassim Taleb, que escreveu O Antifrágil, e também escreveu Arriscando a Própria Pele, ele fala que ele acredita em investidores, por exemplo, do sistema financeiro, banqueiros, etc., que põem o seu próprio capital em risco, ou seja, põem o seu na reta, né? E não é o que a gente vê normalmente aqui no Brasil, banqueiros conseguindo dinheiro barato e vendendo esse dinheiro caro para você, né? O próprio governo faz o papel de ponte para que esse mecanismo perverso funcione contra a população. E o que isso tem a ver com o caso Felipe Martins? Bom, está bem evidente que ele arriscou a própria pele, né? Ao ser perguntado por que ele não delatou, ele falou que não delatei porque não tinha nada a ser delatado. Quando ele se refere a Bolsonaro, o que ele enxerga é um homem preocupado com o país. Não encontraram nada nas investigações contra ele, por isso todas foram arquivadas, de joia, de rachadinha e outras mais. Para ele não ser injustiçado, ele não iria causar uma injustiça. E isso remete a vários sábios da história, né? A gente pensar no próprio Cristo, ele preferiu ser sacrificado em nome de toda a humanidade, ainda pediu perdão, né? Falou, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. O que a gente faz nas lutas? A gente desenvolve o físico, é claro, precisa de coragem para enfrentar alguém, mesmo que seja numa competição. Mas isso é só uma parte, porque o principal músculo a ser desenvolvido é o músculo da mente, é você ter coragem para fazer o que é certo, mesmo quando o que é certo não é vantajoso naquele momento. Não pode remeter aqui ao cinema, né, a passagem do filme Perfume de Mulher, onde o Slater, né, o coronel Slater, interpretado por Al Pacino, quando ele faz aquele famoso discurso na escola em defesa do aluno lá que estava sendo o seu guia, ele fala: eu já estive várias vezes na minha vida nas encruzilhadas e sempre escolhi o caminho mais fácil, por isso eu estou aqui. Ou seja, ele era cego por causa de uma imprudência, de alguma coisa que ele fez quando era mais jovem. E aí a gente costuma dizer, né, eu falo muito isso para os meus alunos, todo atalho é o caminho mais longo. Você não fazer o que é certo vai fazer com que você tenha que repetir e aprender o que é o correto a ser feito. Nós podemos também remeter essa postura, por exemplo, Sócrates foi condenado, e mesmo assim ele disse que preferia a condenação, seus discípulos sugeriram que ele fugisse, ele poderia ter fugido, mas ele não queria macular as suas crenças, aquilo que ele tinha passado para os jovens. Ele também foi perseguido pelo sistema da época, né, porque ele incomodou o sistema, ele pervertia, entre aspas, os jovens com certos conhecimentos que não interessava a quem estava no poder. Mesmo assim, ele preferiu a morte, aceitou passivamente, em função de uma crença maior. Ele ainda disse que ele seguia para a morte e eles para a vida. Então, que escolhesse quem estava no melhor destino, porque ele até considerou isso também, que da morte ninguém sabe, a vida você já tinha um exemplo das coisas ruins que aconteciam. Felipe Martins ficou preso, né, e além da prisão e alguns maus tratos, ele ficou em solitária, ou seja, uma cela, mesmo que não seja solitária, seja uma cela sem iluminação por dias, e ele conseguiu manter a sanidade mental, o músculo mental. Isso remete ao que a gente trabalha nas artes marciais, como eu já comentei agora há pouco, e vamos voltar a um exemplo muito antigo, se a gente for lá na Índia, na origem das lutas, que ninguém se perde no tempo, mas alguns remetem à origem do jiu-jitsu lá aos monges budistas, que para aprender a se defender dos assaltantes do caminho começaram a praticar o Bushido do Japão, o código do samurai, onde o samurai preferia a própria morte à desonra, ou seja, é mais importante você manter a sua ética, a sua sanidade mental,
do que a própria vida. Admitiam ser envergonhados por uma atitude que fosse uma atitude ilícita. A gente enxergou isso no caso Felipe Martins. Não é fácil. Esses 2 anos afastados da filha, não pode nem conversar com ela, quase ninguém conseguiria suportar. É um caso realmente de alguém diferente. Então tem a ver com o que a gente faz nas lutas. Um outro princípio, e como eu falei dos cristãos, a gente pode remeter também fazendo essa ponte. Os primeiros cristãos em Roma foram perseguidos, né, pelo sistema, pelo Império Romano, e foram colocados nas arenas para ser devorados pelos leões. Precisa de uma convicção muito grande para você ser despedaçado vivo, ser comido vivo literalmente por uma fera, e não ceder, ou seja, a sua convicção ser maior do que isso. Não obstante, o cristianismo não foi derrotado, né? O cristianismo, enquanto princípio, enquanto crença, é a maior religião que nós temos hoje. Nós somos em maior número do que todas as outras. Então ele sobreviveu a isso. Mostra, e aí plagiando lá o Máximos em Gladiador, né, o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Então tem alguns valores que ultrapassam aquilo que a gente faz pelo resultado imediatista. E voltando ao Taleb, ele mostra claramente isso nos seus livros, principalmente no Antifrágil, a questão da aleatoriedade. Significa, eu não sei o que a vida vai me dar, mas eu sei o que eu posso fazer com isso, porque o que a vida me dá, a aleatoriedade, não é um controle que está nas minhas mãos, mas a minha atitude, o que eu vou fazer, é uma decisão minha. Nas lutas, eu ir treinar, eu me determinar a melhorar a minha habilidade, eu fazer um sacrifício que é físico e mental, é uma decisão minha. Mas eu não sei exatamente o que o meu adversário vai fazer. Então eu estou sempre em constante contato e evolução relacionado à minha decisão e ao que a vida vai me entregar. Então tem uma outra ponte importante aí com o Código do Guerreiro. E o que a gente enxerga no Felipe Martins, nessa atitude dele, no depoimento, que foi um depoimento longo, onde ele pôde falar e realmente mostrar o que aconteceu, remonta aos estoicos, onde eles buscavam uma vida austera e diziam que você, independente da situação que você está vivendo, você pode ser feliz. Buscava a tranquilidade, o controle mental, o que ele conseguiu manter durante esse período. Mesmo assim, os estoicos buscavam o que é o correto. Eu não tenho como buscar um equilíbrio mental, uma sanidade mental, sem fazer o que é correto. Quando eu vou para o lado do desequilíbrio, a minha sanidade mental vai junto. A grande maioria, já dizia Osho, né, que a sociedade, se fosse um organismo, ela seria esquizofrênica e histérica. Então, fala, não, mas eu sou uma pessoa normal. Não, o normal não é bom. A sociedade está sempre em conflito. Isso, eu acabei de dar vários exemplos aqui, desde da antiguidade até os dias atuais. Ela não melhorou. Você precisa fazer isso por conta própria. Você não vai ter tempo numa existência de ver essa sociedade saneada e higiênica mentalmente falando, e você poder usufruir disso fazendo só a sua parte, o que é certo. Então nós temos isso muito claramente nas atitudes do Felipe Martins, e a gente tem, agora podemos considerar um herói no momento aqui no Brasil, e o nome dele é Felipe Martins. Se você gostou, deixe um like, se inscreva, siga, compartilhe, comente. Até a próxima.